A palavra do Senhor diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão, no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Oremos. Senhor nosso Deus, aqui estamos em Tua santa presença, já temos adorado o Teu santo nome, louvado o Senhor, já temos contribuído com a Tua obra, já temos, Senhor, nos deleitado em Tua doce presença, já temos, Senhor, participado desses primeiros momentos de culto, e aqui estamos nós, Senhor, com o nosso coração completamente aberto para ouvirmos a Tua palavra. Ministra-nos, Senhor, fala-nos ao coração, como sempre tens feito, a partir do púlpito dessa igreja. Eis a nossa oração sincera, no nome de Jesus. Amém. Título do sermão dessa noite: Reconhecendo os marcos antigos. Alguém aqui já teve a oportunidade de visitar um loteamento novo, cujos terrenos acabam de ser colocados à venda? Ninguém habita ali. Senão, deixe-me dizer, as ruas e os terrenos individuais são demarcados topograficamente. Em seguida, as máquinas abrem as ruas e estacas, também chamadas de piquetes, são cravadas nas extremidades de cada um dos terrenos e assim podemos delimitar cada espaço. Tais marcas servem de garantia de que ninguém vai ocupar o espaço que pertence ao outro proprietário. E as vias comuns também, dessa forma, são preservadas. O Antigo Testamento, queridos irmãos, trata do direito à propriedade e do direito de sucessões, que é o conjunto de normas que disciplinam a transferência do patrimônio de alguém, depois de sua morte, ao seu herdeiro, em virtude de lei ou testamento, como foi estabelecido pelo testador. Observe alguns textos. Deuteronômio capítulo 19, versículo 14, vai dizer: não mudes os marcos do teu próximo, que os antigos fixaram na tua herança, na terra que o Senhor teu Deus te dá a possuíres. Segundo versículo, Provérbios 22 e 28. Não removas os marcos antigos que puseram os teus pais. Terceiro, Provérbios capítulo 23, versículo 10. Não removas os marcos antigos, nem entre nos campos daqueles que são órfãos. Marcos antigos, delimitar espaços, ou seja, esse espaço é meu, não é seu, aquele é seu e não é meu. É isso. O que o autor da carta que acabamos de ler, Pedro, está estabelecendo aqui, é colocando marcas no terreno, marcas doutrinárias para dizer quem é a igreja, quais são os limites da igreja, até onde a igreja deve ir, quando deve parar, deve avançar, não deve avançar, como deve ser, como não deve ser. Essas marcas, elas são fixadas pelo próprio Deus, desde os tempos antigos, e revelam os limites do território doutrinário sobre o qual a igreja de Jesus Cristo foi erigida. Ok? Tudo bem até aí? Marcas que delimitam terrenos, e aqui Pedro está colocando marcas que delimitam doutrinas. Pedro está dizendo: esse território é da igreja, e é assim que nós vamos proceder dentro desse território doutrinário. Entendam, estamos afirmando desde já que a igreja verdadeira está delimitada por marcos doutrinários e que ir além desses marcos doutrinários é tentar contra a legitimidade e contra a santidade daquele que estabeleceu e projetou a própria igreja. Então eu, como pastor, eu não tenho o direito de ir além do que a Bíblia fala. Quando a Bíblia fala, eu também falo. Quando a Bíblia se cala, eu também me calo. Quando a Bíblia fala, você fala também, de acordo com a Bíblia. E quando a Bíblia se cala, você também deve se calar. Mas qual era o contexto? Há cerca de 30 anos, Jesus havia morrido, quando Pedro escreve a sua primeira epístola. 30 anos se passaram. A perseguição à igreja, aquela primeira onda de perseguição registrada no capítulo 8 de Atos também havia se passado. Muitos judeus se converteram ao evangelho e, por causa daquela primeira onda de perseguição, se dispersaram e inicialmente foram para as regiões da Judéia e Samaria, mas em seguida para regiões mais distantes ainda. E a própria Bíblia vai dizer: Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, região que hoje conhecemos como Turquia. É a Turquia dos nossos dias.
E qual era a situação desses irmãos que estavam na dispersão? A situação era crítica. Os cristãos traziam novos costumes que haviam adquirido do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Haviam incorporado tanto a moral quanto a ética cristãs. E o seu modo de proceder contrastavam com as práticas imorais e licenciosas daqueles povos que eles estavam a habitar. A religião cristã afrontava tais religiões pagãs e se tornava objeto de todos os tipos de ataques, ao ponto de pessoas se infiltrarem nas reuniões da igreja com o fito de denunciarem as autoridades locais, fosse para receber algum tipo de recompensa monetária, fosse por pura maldade. A igreja começava a passar por nova onda de perseguição, essa era a verdade. E os cristãos eram instados a não se imiscuírem nas práticas pecaminosas e, por isso, eram vistos como pessoas soberbas e arrogantes ou como contrários aos costumes sociais e até contra a própria pátria na qual estavam ali de passagem. A prática do amor fraternal aprendido de Cristo também era vista como um insulto em meio a uma comunidade que destilava ódio e amargura. A terrível forma como os cristãos eram tratados, com desprezo e até com violência, foi aos poucos minando a base do amor de muitos dos irmãos, e não demorou tanto até que conflitos começassem a acontecer dentro da igreja e começasse também a surgir o revide da parte de alguns irmãos. Se acharam no direito de revidar. No princípio, a perseguição foi mais branda, mas ao depois foi apertando o cerco. A igreja passava por lutas, por privações, por provações, e em meio a um vale de lágrimas, pessoas eram presas, precisava manter firme a esperança, mas a pergunta é, como fazer isto? Como manter-se alegre e confiante em meio a todas as tristezas, a todas as provações, pessoas sendo presas e pessoas sendo mortas? E a resposta vem pelo autor da carta, pelo apóstolo Pedro, como alguém que diz, será por meio da fé. A fé que vem por meio da esperança. Por tal perspectiva, Pedro fica então conhecido como o apóstolo da esperança. Quem é Pedro? Pedro é o apóstolo da esperança. Ele dizia para a igreja na dispersão, irmãos, é necessário termos a esperança, porque a nossa fé não é em vão. Hoje, nós veremos 4 marcos doutrinários, brevemente, que Pedro estabelece nesses 2 primeiros versículos para dizer, esse é o território da igreja, não excedam esse território, não ultrapassem, fiquem nesse território. A doutrina vai trazer sanidade, vai trazer saúde para a igreja, portanto, se contenham dentro desses limites estabelecidos. Primeiro marco, a igreja de Cristo é formada por pecadores. Primeira coisa que nós precisamos aprender. Não há um aqui que não seja pecador. Apenas a pedra fundamental, Jesus Cristo, que não teve pecados. Todos somos pecadores. Em primeiríssimo lugar, o autor da carta se identifica como Pedro, mas quem era Pedro? Primeiro, um homem comum, em que não havia nada especial, nem nobreza familiar, nem riqueza, nem notável conhecimento de formação, nada. Ele era apenas Pedro, o pescador arrependido e nada mais. Um pecador. Segundo lugar, um homem comum com nome comum. O fato de se apresentar desde o princípio pelo prenome, sem sobrenome, sem fina estirpe, indicava que nenhum poder possuía para vindicar qualquer coisa, qualquer direito diante do seu Senhor e Mestre. Ele era apenas um homem comum. Em terceiro lugar, um homem conhecido por uma história triste. Não dava para esconder seu passado. E todos logo conheciam o passado de Pedro. Era o mesmo Cefas de sempre. Se preferir, Simão, um sujeito intempestivo, precipitado, por que não dizer, inconstante, porém, um homem muito corajoso, ao mesmo passo que extremamente medroso. Quem pode explicar Pedro? Porém, um homem apaixonado por seu Senhor e Mestre, alguém que estava com Cristo nos momentos mais belos do Evangelho e também nos mais tristes, ainda que fosse assentado à beira da fogueira, por 3 vezes negando o seu Senhor e Salvador Jesus. Em quarto lugar, um pecador convicto. A Bíblia diz que ao ver o resultado daquela pesca maravilhosa,
Pedro foi apoderado de uma grande admiração. Então ele se joga aos pés de Jesus e, sem coragem para olhar nos olhos de seu Senhor, ele diz: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Essa convicção nós temos que ter. Somos pecadores. A igreja é formada de pecadores. Não há ninguém que tenha se justificado a si mesmo. Somos todos justificados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, que foi vertido naquela terrível cruz do Calvário. Ninguém aqui adquiriu fé porque foi muito inteligente ou o fez por si mesmo. A fé que nós temos, nós a recebemos como dom da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo vem do Senhor, tudo. Nós não temos nada, nada. Eu repito aquilo que foi a máxima de Jó. Ele disse: nu eu vim para este mundo, e nu eu voltarei. Nós não temos nada, mas temos a Jesus e temos tudo, paradoxalmente. Pedro estava dizendo: eu sei quem eu sou, e eu também sei exatamente quem eu era. Você sabe quem você é, irmão? E você sabe quem você era? Essas coisas nós não podemos perder da nossa mente. Temos que ter sempre diante dos nossos olhos quem nós somos e quem nós éramos, para que possamos levantar mãos e adorar ao Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Nós somos exatamente iguais a Pedro, pecadores. Eu gosto sempre de citar essa passagem do livro A Vocação Espiritual do Pastor, de Eugene Peterson, que ele diz assim: procure a igreja perfeita até encontrá-la, e quando achá-la, não demore a fazer parte dela, mas saiba que quando for parte dela, ela deixará de ser perfeita. Não existe igreja perfeita. Somos todos imperfeitos, mas servimos ao Senhor que é perfeito. Amém? Louvado seja o Senhor. Segundo marco, a igreja de Cristo é apostólica. Vou repetir, com friso. A igreja do Senhor Jesus Cristo é apostólica. Depois de Pedro dizer que era um homem comum, também disse que era um apóstolo de Jesus Cristo. Ora, e o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a igreja é apostólica, que ela está fundamentada nos ensinamentos de Jesus Cristo, conforme todo o legado que ele e o Senhor passou para os apóstolos, conferindo aos apóstolos a autoridade somente a eles para formarem doutrina. Eu poderia chegar para vocês e dizer: olha, eu tenho uma nova doutrina para a igreja. Pensei bastante, cogitei, e depois de muito pensar e de muito cogitar, eu elaborei a nova doutrina. Que coisa louca, não? Somente os apóstolos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo receberam a capacitação, o legado do Senhor para assim fazê-lo. A verdadeira igreja persevera na doutrina dos apóstolos, como está escrito em Atos capítulo 2, versículo 42, que diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então a verdadeira igreja, ela persevera na doutrina dos apóstolos. Agora, quem eram os apóstolos? Exatamente aqueles que foram chamados. Os 11, Judas Iscariote já havia sido, se suicidado. Depois recebemos Matias no 12º lugar. E Paulo, o apóstolo temporão. Não foi assim? Não é assim que a gente aprende a palavra? Perceba que somente os apóstolos e pessoas diretamente associadas ao ministério dos apóstolos possuíam aquilo que nós chamamos teologicamente de autoridade escriturística. O que significa isso? Era a autoridade, a legitimidade para escreverem escrituras do Novo Testamento. Porque àquela altura, o cânon do Antigo Testamento já estava fechado. A grande questão agora seria formar o cânon do Novo Testamento. E quem poderia fazê-lo? Apenas os apóstolos e as pessoas diretamente associadas a eles. Além dos apóstolos, vamos citar então Marcos, que escreveu um dos evangelhos, Lucas, que escreveu também um dos evangelhos e o livro de Atos,
Tiago, que escreveu a carta que leva seu nome, Tiago, irmão de Jesus, Judas, não o Iscariotes que era morto, mas Judas, irmão também de Jesus. Pessoas diretamente associadas aos apóstolos, né? Finalmente, o escritor aos Hebreus. É claro que a gente não precisa falar novamente de Paulo, o apóstolo temporão. Mas na segunda carta de Pedro, no capítulo 3, versículos 14 a 16, falando sobre Paulo, Pedro vai dizer o que significa autoridade escriturística. Se não, vejamos. 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 14 a 16, que diz: por esta razão, pois, amados, esperando essas coisas, empenhai-vos por seres achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis, e tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como igualmente a nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Repare, não é sabedoria própria de Paulo, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. O que Pedro está fazendo aqui? Ele está dizendo que Paulo tinha autoridade escriturística, que aquilo que Paulo escrevia era escritura. E tanto que nos primeiros concílios da igreja, aqueles que nós conhecemos como os 27 livros do Novo Testamento, são assim de fato estabelecidos por causa da ortodoxia. Todo conhecimento, toda doutrina, ela segue a mesma linha melódica. Desde o início até o fim, sendo costurado e alinhavado com tudo aquilo que foi trazido pelos profetas, pelos patriarcas, lá no Antigo Testamento, e agora é trazido a efeito, cumprindo-se na pessoa maravilhosa e bendita de Jesus Cristo, Senhor e Deus nosso. A autoridade escriturística. Que bênção, não? Que bênção. Os apóstolos existiram, como eu disse, em número de 13, sendo os 11 iniciais, e Matias como substituto de Judas Iscariotes, e finalmente o apóstolo temporão Paulo. Percebam que o ministério apostólico se encerrou com a morte de João, o último dos apóstolos a partir dessa vida. E ali se encerrou esse ministério, não existe mais. Ah, mas pastor, eu ouvi dizer o apóstolo falando... Não, querido, é um título que ele está vindicando erroneamente e até ridiculamente para si, por que não falar? Os apóstolos ficaram lá no passado, e o último que partiu foi João. Amém? A gente precisa ter certa e segura essa doutrina em nosso coração. Mas, qual a importância desse marco doutrinário e o que significa para a igreja de hoje? Em primeiro lugar, o ministério apostólico foi essencial para a formação da doutrina sobre a qual a igreja foi fundada e está fundada até hoje. Assim como a igreja primitiva perseverou na doutrina dos apóstolos, assim também nós, igreja odierna, devemos perseverar na doutrina dos apóstolos. Não é da doutrina do pastor Jailson ou do pastor Kleber. Não, é na doutrina dos apóstolos. Porque se eu falar algo que vá além dessas escrituras, o próprio apóstolo Paulo fala aos Gálatas que deve ser considerado anátema, maldito. Portanto, nós temos marcos que nos delimitam enquanto doutrinadores. Então, eu preciso ensinar a igreja de acordo com a sã doutrina. Compreenda. Qualquer prática da igreja que esteja aquém ou além da Escritura, além da doutrina dos apóstolos, deve ser rejeitada. Submeta qualquer doutrina existente à doutrina dos apóstolos. Se passar, então aceite e pratique. Se não passar, reprove, condene e combata. Sim, temos o dever de fazê-lo. Todo cristão verdadeiro é um apologeta. Que nome bonito, né? Apologeta, um defensor, aquele que sai em defesa da fé autêntica, da fé verdadeira. E cabe aos apologetas fazerem a defesa da fé, como Pedro nos ensina, capítulo 3, versículo 15 de 1 Pedro, antes santificai a Cristo como o Senhor em vosso coração, estando sempre
Quando, gente? Quando? É sempre. Sempre quer dizer todo o tempo. Estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Olha, por que você tem tanta esperança assim? Eu vou te explicar. É porque um dia aprove a Deus, o Pai, enviar o seu Filho, seu unigênito Filho, para se esvaziar de sua divindade e vir para esse mundo assumindo forma de homem, para morrer a minha morte naquela cruz. Você tem que estar pronto para dizer sobre a sua fé, para explicar com veemência, sabe, com paixão. Uma vez eu me recordo de uma vez uma determinada pessoa que trabalhou comigo chegou para um comandante e começou a tentar evangelizar o comandante, né? Mas as palavras dele eram palavras tão fraquinhas, digamos assim. Buchochas, como é que chama? Me ajudem aí, gente. Palavras xoxinhas, pode ser? E aquele comandante disse para ele, você quer me convencer com essas palavras apenas? Queridos, quando a gente vai falar de Jesus, a gente tem que ter brilho no olhar. Quando a gente vai falar de Jesus, a gente tem que dizer aquilo que Ele fez por nós, como Ele mudou a nossa história, como Ele mudou a nossa vida, como Ele transformou a nossa casa, como Ele encheu de viço a nossa vida. É isso. Por isso há quem diga assim, demitam os professores ruins e os maus pregadores. Queridos, nós precisamos ter a coragem de anunciar esse evangelho com esse vigor. A nossa fé não é tola e nós temos muitos motivos para pregar com veemência, com qualidade, com o amor com o qual nos amou aquele que por nós morreu naquela cruz. A nossa fé não é tola, há razão na nossa fé, há amor na nossa fé e nós temos que estar preparados a defendê-la em todo o tempo. Em segundo lugar, esclarecer que as pessoas que vindicam o apostolado para si, vindicam autoridade para apresentar novas doutrinas para a igreja. Veja se pode. Olha só. O que deve ser rechaçado imediatamente do nosso meio. Aqueles que se autodenominam apóstolos o fazem para reinar sobre a igreja, para extorquir os irmãos, para retirar a gordura e a lã das ovelhas, para buscar uma honra que não lhes foi conferida pelo Senhor da igreja. Não! Quanto a estes, Pedro nos advertiu na sua segunda carta, capítulo 3, versículo 17, vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Então eu preciso tomar cuidado. Pastor, tem alguém que está me falando uma coisa diferente. Calma aí. Que história é essa? Tem gente que quer inovar? Quer trazer novidade para dentro da igreja. Pastor, vamos fazer o quê? Uma coisa diferente? Vamos. A gente precisa de algo novo. O ser humano não é assim? O que a gente vai falar? Aqui? Não. Aqui nós temos a palavra. É a palavra que nos alimenta. É a palavra que nos sustenta. É a palavra que nos faz caminhar na doutrina dos apóstolos, perseverando, porque esta é a ordem do Senhor que morreu por nós naquela cruz. Cabe a nós um autoexame nesse momento. Será que eu e você, nós como igreja, estamos sim perseverando na doutrina dos apóstolos ou não? Porque hoje é muito difícil pastorear. Porque eu estou pastoreando vocês aqui deste púlpito agora, nesse momento, mas ao longo da semana, vocês são pastoreados pela internet. Ou não? Há um verdadeiro fast food. E as pessoas estão agora, têm acesso a todo tipo de pregador, a todo tipo de doutrina. Cuidado. Acautelai-vos, diz o apóstolo Pedro. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados,
descaiais da vossa própria firmeza. Porque nos deixaríamos levar por essas doutrinas vãs? Por quê? Amém? Terceiro marco, a igreja de Cristo é eleita. Aqui vai ter gente que vai ter um mal-estar. Bíblia, vamos aprender? Pedro chama a atenção de todos os irmãos, dizendo que eles são eleitos. Por 2 vezes ele usa esse termo, essa terminologia em sua carta. E ele entra sem floreios e sem rodeios, ele entra na doutrina da eleição. Ele diz no versículo 1, aos eleitos que são forasteiros, no versículo 2, eleitos segundo a presciência de Deus Pai. A gente às vezes tem medo de falar sobre a doutrina da eleição. Os irmãos vão ficar chocados. Não, querido, é a Bíblia. A gente vai desconsiderar o que a Bíblia ensina. Preste atenção. A doutrina bíblica da eleição tem sido muito mal interpretada por muitas pessoas ao longo de muitos anos. Sobretudo, porque aqueles que reclamam o direito em escolher ou não escolher a salvação dizem que devem fazê-lo. Como se o pecador tivesse condições para isto, como se, sem o Espírito Santo, ele pudesse se autoconvencer do pecado. Enquanto que a Bíblia diz que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é quem? É o Espírito Santo. Ora, não era porque eu era bastante inteligente que um dia eu cheguei à convicção de que era pecador e que necessitava visceralmente de Deus. Não. Eu era inimigo de Deus. Aquilo que Deus amava, eu odiava. Aquilo que Deus odiava, eu amava. E com Adão eu me escondi do Senhor na viração do dia, porque não suportava a presença do Santíssimo. E me envergonhava da minha nudez de serpente. Porque a nudez, a inocência havia sido passado pelo consumo do pecado. Queridos, você sabe o que significa eleição? O saudoso R.C. Sproul explica que a decisão final para a salvação está com Deus e não com o homem. E ele continua explicando que desde a eternidade Deus escolheu intervir na vida de algumas pessoas e trazê-las à fé salvadora, e escolheu não fazer isso para outras pessoas. Pastor, isso torna Deus um carrasco. Querido, você não foi chamado para tentar amainar as coisas para o Senhor, Ele é Deus. Se o pecador vai aceitar a doutrina bíblica ou não, é com o pecador, o problema é de cada um. Mas o que a Bíblia diz, a Bíblia diz. E ele continua explicando, Deus de toda a eternidade escolheu alguns para eleição e outros para reprovação, e que o destino final do indivíduo é decidido por Deus antes mesmo que o indivíduo tenha nascido, e sem depender, em última análise, da escolha humana. Quando eu era pastor arminiano, depois de uma pregação como essa, eu fazia um apelo. E eu dizia para pessoas, quem sabe se este não é o último dia que você tem. Se essa não é a última oportunidade que você tem para entregar sua vida e render-se aos pés do Senhor e aceitá-lo como Senhor e Salvador de sua vida. Eu caprichava para fazer algo bastante emotivo, para tocar no coração da pessoa, porque eu pensava que era o certo. E alguém timidamente levantava a mão aqui, outro ali, e eram trazidos à frente, e ali eu fazia uma oração, e eu dizia, Senhor, com toda a sinceridade que eu possuía, e eu dizia, Senhor, escreve o nome deles no livro da vida. Quanto engano, queridos. Os nossos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. Sabe o que isso significa? Que os eleitos de Deus nunca estiveram em queda livre para o inferno. Nunca. Pastor, como foi isso? Eu não sei dizer. Eu sei dizer apenas que o Senhor, antes de eu nascer, antes de eu existir, Ele me conheceu e Ele me predestinou, Ele me elegeu para que eu fosse seu filho. É isso que eu sei. Por quê, pastor? Porque Ele é Deus, porque Ele é soberano, porque Ele é o Senhor, porque Ele é o autor de todas as coisas, e como autor, Ele possui autoridade sobre todas as coisas. É assim.
Mas essa doutrina, alguns vão pensar, torna Deus injusto. Não. O Senhor disse que o salário do pecado é a morte. Toda alma que pecar, essa alma morrerá. Quando Deus condena um pecador ao inferno, Ele está sendo justo. Está lhe dando a paga segundo as suas próprias obras de pecado. Mas quando Deus elege alguém prescientemente, Ele o faz porque Ele decidiu fazê-lo. Não havia bondade nenhuma em mim, não havia mérito nenhum em mim, havia apenas demérito. E mesmo assim o Senhor me encontrou antes de eu existir e me elegeu. Sabe por que muitas pessoas têm dificuldade com essa doutrina? Porque têm dificuldade com a doutrina da soberania de Deus. Quer dizer que Deus é soberano, mas essa soberania de Deus é uma soberania limitada. Ele é Deus, mas nem tanto assim. Ele é Deus, mas ele tem que se curvar à vontade do pecador. Ele é Deus, mas ele vai fazer com que a sua própria vontade se sujeite à vontade do pecador. Como se um rei mandasse chamar um súdito. Rei da França. Manda chamar o seu súdito lá na Idade Média. E o súdito diz, não vou não. Era assim? Tinha que vir. Quando o Senhor chama, o pecador vem. E o Senhor chama todos aqueles a quem elegeu desde a eternidade passada. Por isso a nossa salvação nunca esteve em nossas mãos. Imagine que perigo seria se a salvação estivesse na sua mão e você pudesse perdê-la. A Bíblia diz que os dons e os decretos de Deus são irremovíveis. Você crê? Louvado seja o nome do Senhor. Pedro, no versículo 2, explica que a nossa salvação é uma obra integral do Deus triuno. E ele diz, eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação pelo Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicados. Ele coloca a trindade aqui, ele está dizendo, a sua eleição foi feita pela trindade. O Deus Pai que te elegeu, na santificação do Espírito e na aspersão do sangue de Jesus. Como não crer? A presciência está baseada no próprio decreto da salvação. E aquele que decreta tem o conhecimento sobre tudo o que decretou. Tudo. Quando compreendemos a doutrina bíblica da eleição, primeiro, entendemos que a nossa salvação é uma obra trinitariana. E entendemos também, em segundo lugar, que o pecado nos trouxe a morte espiritual, que éramos por natureza pecaminosa, filhos da ira, inimigos de Deus. Conforme Paulo vai dizer, Romanos 3, 22 e 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. É Deus, é de Deus, é para Deus. Terceiro, que não somos nós quem escolhemos a Deus, mas foi Deus quem nos escolheu a nós outros. E mais, não nos escolheu porque viu coisa alguma em nós previamente. Ele previu que o Luciano ia ter fé. Aí ele elegeu o Luciano. Foi assim? Não. Horas. A fé é dom de Deus. Ninguém tem fé porque quis ter fé. É dom. Deus deu. Então não é porque previu algo, não. Ele escolheu segundo aquilo que está em seu coração, que eu não posso explicar. Não me peça, pastor, para explicar. Não posso. Só sei que foi assim. Que Ele me amou primeiro. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Em quarto, Deus não nos escolheu por causa da nossa obediência, mas para a obediência. Não era porque eu era bonzinho. Gente boa. Bom vizinho, bom pai, bom marido, bom filho, bom funcionário. Não. Eu não era bom. Ele me escolheu porque Ele me escolheu. Desse jeito. E simples assim. Isso coloca todo o mérito nas mãos do Senhor. Louvado seja o seu nome.
eleitos segundo a presciência de Deus Pai em santificação pelo Espírito. Louvado seja o seu nome. Em quinto lugar, Deus não nos escolheu por causa de nossos méritos, mas nos escolheu apesar dos nossos deméritos. Isso torna tudo mais bonito ainda. Muito mais cativante ainda. Por isso que o príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, ele vai afirmar que Deus nos elegeu quando ainda não existia qualquer ser, qualquer movimento ou tempo, e quando coisa alguma, nenhum ser existia, exceto o próprio Deus existia, e ele estava sozinho na eternidade. Foi ali que ele nos escolheu. Será que você de fato pensa que, estando incerto na lama e no charco do pecado, estando morto nos delitos e pecados, será que você de fato crê que você teve condição de escolher Deus? Eu aceito. Que é isso? Você de fato acredita que, sem que o Espírito Santo abrisse a sua mente, o seu entendimento, tirasse a névoa que impedia a sua visão, será que você acredita que poderia dar um passo em direção a Deus? Que você poderia fazer diferente dos nossos primeiros pais, Adão e Eva? Eu sou mais inteligente do que o nosso pai Adão, muito mais do que a nossa mãe Eva. Graças a Deus por nossa salvação. Graças a Deus por nossa salvação. Agora preste atenção no que Paulo diz em 2 aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 13 e 14. Veja, entretanto devemos sempre, eu acho lindo, gente. Devemos quanto? Sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e pela fé na verdade, para que o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Alguém tem dúvidas? A doutrina da eleição nos faz olhar para a face amorosa de Deus, que um dia, na eternidade, decidiu nos salvar. Ele que conserva a nossa salvação em suas mãos, nas mãos do Filho, nas mãos do Espírito, como Jesus garantiu. João, capítulo 10, versículos 18 e 19, 28 e 29. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Ele está dizendo ninguém. Ninguém quer dizer nem você próprio. Nem você. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. E da mão do Pai, ninguém pode arrebatar. É segurança, é garantia que nós temos do nosso Senhor. E aqui eu concluo, queridos, com o quarto marco. A Igreja de Cristo é uma igreja forasteira. Essa palavra forasteiro é uma palavra que já induz um sentimento ruim. Se alguém chegar para você e dizer, você é um forasteiro, você não é dessa terra, você não é desse lugar, você é um estranho. Pedro está dizendo que nós somos forasteiros. Embora a palavra eclesia, igreja, significa os chamados para fora, a fim de pregar o Evangelho, será sempre vista pelos de fora como forasteiras nas terras da dispersão. Eu quero que você note aí no texto bíblico, a palavra dispersão está com D maiúsculo, que se aplica para qualquer lugar que você tiver, em qualquer país que você tiver. Lá vai ser a terra da sua dispersão, e lá você será um forasteiro. Sempre você estará num país que não é seu. Deste ponto de vista espiritual, à luz do Evangelho. Pedro insiste em dizer, amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, manter exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam contra vós outros, como malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifique a Deus no dia da visitação. O que ele está dizendo?
Ele está dizendo que somos forasteiros, e a palavra que ele utiliza aqui para peregrinos é a palavra paroikia. Paroikia já era a palavra no português paróquia. Paróquia significa casa alheia. A casa que você mora é uma casa alheia. Interessante, não? A cidade que você vive é uma casa alheia. O país em que você habita é uma casa alheia. E mais, ele vai dizer o seguinte: também significa o mesmo termo paroikia, estadia de alguém num lugar estranho. E a palavra grega para forasteiro é parepídemos, que significa estranho e exilado. E a gente juntando tudo, a igreja é composta de estranhas pessoas numa terra estranha. É o que vocês são. Quem nós somos? Gente estranha. Num lugar estranho. É isso que nós somos. Muito prazer. Percebeu que você não é daqui? Percebeu? A igreja é composta de pessoas estranhas numa terra estranha. Pedro está dizendo, igreja, você habita de passagem numa casa alheia. Então, para que se fixar tanto aqui? Se pegar tanto com essas coisas? Tem gente que passa a vida inteira para produzir riqueza, riqueza, riqueza. Mas como se diz, caixão não tem? Gavetas. Né? Por isso que eu escrevo poemas. Os poemas a gente guarda em versos no coração. Né? Mas dinheiro a gente não leva. A gente não leva. E eu encerro com 3 aplicações. Primeiro, não podemos permitir que os marcos antigos da nossa fé, que recebemos dos apóstolos, sejam removidos. Nem remova você e nem permita que outro remova. Não tem negócio. 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 10 e 11, foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando, olha o que fizeram os profetas, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava. Olha, gente, esse ensino de Pedro, a gente tem que tirar o chapéu. Ele está dizendo que o Espírito de Cristo estava nos antigos profetas, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiram. Portanto, são marcos preciosos para nós. Ninguém coloca a mão. Aqui não. Pastor, vamos mudar um pouco aqui para a gente encher a igreja? Queridos, eu queria que essa igreja estivesse repleta de pessoas. Queria mesmo. E às vezes dá tristeza. Sou homem, pecador, falho, sensível, frágil. Queria ver tudo lotado aqui. Vamos inovar, pastor? Fazer uma coisa assim? Não posso, queridos. Tem gente que pergunta assim, pastor, mas a igreja está vazia. Eu não sou o senhor da igreja. Compreende? Por isso que Isaías vai dizer, capítulo 41, versículo 6, um ao outro ajudou, e ao próximo disse, esforça-te. Pastor, essa igreja é difícil, mas é a igreja do Senhor. Domingo passado, eu preguei na 3ª igreja de Ceilândia. Fui convidado pelo reverendo Rogério, que estará conosco na nossa 3ª conferência da Fé Reformada, falando sobre apologética em defesa da fé. Vai ser o tema da nossa conferência. E lá eu conversei com um casal. Eles moram em Vicente Pires, mas congregam na 3ª igreja presbiteriana da Ceilândia, muito distante. Ela disse que poucos metros da casa dela tem uma igreja presbiteriana, da IPB, não é outra, da própria igreja presbiteriana do Brasil. E eu perguntei, por que você congrega aqui? Pastor, porque essa igreja é do meu coração. Porque eu fui criado aqui. Os meus pais estão aqui, a minha família está aqui, meus amigos estão aqui, então essa é a minha igreja. Querido, eu quero te desafiar em nome do Senhor Jesus Cristo, na autoridade do Espírito Santo, deixe-se fazer raízes aqui. Tenha um caso de amor verdadeiro com essa igreja. Ame essa igreja.
Pastor, é difícil? É, sim, queridos, mas o Senhor é o Deus dessa igreja e Ele vai agir. Ele vai fazer. Você precisa crer comigo. E com o conselho dessa igreja, o Senhor vai fazer a obra. Você precisa crer. Deixe-se como árvore que és, criar raízes e que elas se arraigam por essa terra. Fixe aqui, ame essa igreja, queridos. Nós estamos num processo de revitalização dessa igreja. Os doutrinadores dizem que a obra de revitalização é entre 9, 10, 12 anos. Então nós estamos semeando agora, mas vamos colher no futuro. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Segundo, você atribui a sua salvação a você mesmo. É fato, isso é verdade. Ou você acredita que o amor eterno do Senhor um dia te atraiu e falou ao seu coração, assim como Oséias fez com Gomer, que a levou para o deserto, onde não havia homem nenhum para que ela pudesse ver e se prostituir. E lá, Oséias falou ao coração de Gomer, como o Senhor fez com Israel, levando-a para o deserto, para retirá-la da idolatria da prostituição, a fim de falar ao coração dela, cercando-a com laços de amor. O que você acha, querido? Em terceiro e último lugar, você compreende que vive numa terra alheia? Abraão tinha isso certo no seu coração. Por isso que, quando o Senhor lhe deu uma ordem, Abraão, sai do meio da tua parentela. O Senhor queria fazer uma obra muito grande na vida de Abraão, então chamado Abrão. Ele disse, sai do meio da tua parentela. Era um lugar de idolatrias. Terrível lugar. E ele saiu. Porque ele sabia que aquela não era a casa dele. Apesar, Cíntia, de ser a casa de seu pai. Mas ele sabia que era uma casa alheia. O escritor aos Hebreus falou sobre isso, ele disse, pela fé peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com eles da mesma promessa, porque aguardava a cidade sem fundamento, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Hebreus capítulo 11, versículos 9 e 10. Por que tanto apego a essas coisas daqui, gente? Por quê? Onde fica a sua cidade permanente? É aqui? Eu espero que não. Então não deixe que ninguém demova do lugar os marcos doutrinários que nós recebemos pelos verdadeiros apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus nos abençoe. Curva sua cabeça. Senhor nosso Deus, eis a tua palavra que foi lida e proclamada, e nós pedimos que o Senhor continue falando à nossa igreja, falando ao nosso coração. Que o Senhor ministre, que o Senhor nos confronte com a palavra, que o Senhor toque no nosso coração, que o Senhor nos dê apego não pela cidade, mas pela igreja, que nós entendamos que estamos numa paroiquia, numa terra alheia, numa casa alheia. Estamos de passagem como peregrinos e forasteiros, e que o nosso coração está no céu. Fala ao nosso coração ainda, Senhor. Assim nós te louvamos no nome de Jesus. Amém.